Balanço Geral. Entrevista. Muito bem, já está conosco o deputado federal Gervásio Maia. Gervásio, que é apoiado aqui na nossa região por vários prefeitos, por várias lideranças políticas. Inclusive, Gervásio, receba um abraço de Sandro Mendes, seu amigo da prefeita, ex-prefeita Mônica, a que ele tem também um apreço muito grande. Eu estive hoje e ela, ao tomar conhecimento da sua entrevista, disse que estaria acompanhando hoje aqui na Guarabira FM, que também quem enviou um abraço ao senhor, estive hoje com ele também, o deputado Ranieri Paulino, que está com residência aqui em Guarabira, também está acompanhando a gente. Mas, Gervásio, muito boa tarde, satisfação. A entrevista hoje promete não só assuntos da Paraíba, mas também a nível nacional. Seja bem-vindo, Gervásio. Obrigado, Everton Martins. Satisfação muito grande bater esse papo com vocês através da Guarabira FM. E antes de iniciarmos, eu quero mandar um forte abraço a Sandro, a Mônica, eles que tanto fizeram lá por Pilõezinhos, e eu que tive a oportunidade de participar desse momento, levando muitas emendas, muitas realizações para lá. Eu, assim, me senti muito realizado em poder construir coisas boas lá por Pilõezinhos. E mandar também um forte abraço àquele que tive a oportunidade de dividir muita luta lá na Assembleia Legislativa, que é exatamente o meu amigo deputado Ranieri Paulino. Deputado, Brasília está pegando fogo, né? A gente tem agora a CPI da Covid-19, né? Com o pessoal lá. Como é que tá os ânimos aí em Brasília diante dessa CPI em plena pandemia? Sinceramente, está tudo muito difícil. Eu confesso que nunca imaginei que a gente pudesse passar por tudo que estamos passando. Não apenas em relação a essa questão da crise sanitária. O Brasil ficou totalmente fora de controle por culpa do presidente Bolsonaro, que negou a ciência, que se recusou a adquirir vacinas no ano passado, que desfilou sem máscaras, que aglomerou. Mas ao lado de tudo isso, nós estamos enfrentando um processo muito duro de privatizações, da venda do Brasil, de retrocesso no meio ambiente, conforme todos acompanharam na semana passada. Essa privatização, deputado, essa privatização, por exemplo, nós temos a privatização dos Correios, não é isso? E a privatização da Eletrobras. São dois destaques nacionais, duas pautas, inclusive uma pauta bomba, né, do governo Bolsonaro, essa privatização dos Correios. E a aprovada ontem na Câmara sobre a questão da privatização da Eletrobras, né, que o Frei e o doutor Damião votaram contra, e o PSB e os demais partidos de oposição entraram na justiça para tentar reverter essa situação. Entramos, e eu tenho muita esperança de que a gente possa vencer na justiça. Claro que ainda tem a etapa do Senado, mas eu tenho muita esperança, porque o rito regimental foi completamente atropelado. Imagine só que tudo se deu através de uma medida provisória, e a Constituição Federal diz que a adição de medida provisória exige urgência e relevância. Qual é a urgência que tem a privatização de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Eletrobras, melhor dizendo, a sexta empresa do Brasil, que deu lucro no ano passado, que foi a responsável, por exemplo, em pleno século XXI, pelo programa tão conhecido que foi o Luz para Todos. Quase 17 milhões de pessoas que não tinham direito de ter uma geladeira em casa, uma televisão, e só tiveram por conta da Eletrobras. Então querem vender a preço de banana, mas a gente está insistindo. Perdemos ontem no plenário, eu votei contra. Claro que não poderia fazer diferente, mas ainda temos essas etapas aí pela frente. O PSB participou dessas 3 ações que foram ingressadas, interpostas junto ao Supremo Tribunal Federal. Deputado Gervásio Martins,
A minha colocação, deputado, é que uma informação, sinceramente, revoltou a população brasileira. O ministro Ricardo Salles e o presidente do IBAMA, eles são alvos de operação da Polícia Federal que investiga exportação ilegal de madeira, ou seja, estão vendendo a nossa floresta. No seu ponto de vista, com a sua experiência política, isso é caso de CPI, deputado Gervásio? Isso é caso de cadeia, de prisão. Na semana passada, quando esse tema chegou no plenário e as licenças ambientais foram deixadas de lado, eu votei contra novamente, porque não dá para você aceitar que a nossa Amazônia, a nossa floresta amazônica, seja destruída e que a gente possa assistir tudo isso cruzando os braços. Tudo para favorecer aqueles que trabalhavam no crime e agora estão tendo apoio do governo federal para poder ficarem cada vez mais ricos, destruindo o meio ambiente. E essa votação lá na Câmara, no plenário, na semana passada, nós fizemos duras falas. E a verdade, ela apareceu mais cedo do que se pensava. Com esse evento, com essa operação da Polícia Federal, na verdade, tudo já vinha sendo investigado, pelo que a gente pôde observar na mídia nos últimos dias. Então, graças a Deus, as coisas estão seguindo esse curso. O Brasil hoje dá um péssimo exemplo no meio ambiente a outros países. Há uma preocupação mundial em relação a esse comportamento do presidente Bolsonaro em relação, repito, à destruição que a gente vem assistindo no nosso meio ambiente. A gente está muito mobilizado em relação a isso, os partidos da oposição. Inclusive, Martins, o Brasil vem perdendo grandes verbas para as campanhas que vinham sendo feitas de outros países para a proteção da Amazônia. Exatamente. E o partido, né, o PSB, o qual o deputado Gervásio faz parte, né, como filiado, denuncia manobras para silenciar a oposição e passar a boiada de Bolsonaro, né? Como bem disse o próprio ministro. Todo mundo viu isso em rede nacional, essa aqui é a realidade. Mas, deputado Gervásio Maia... Eu não comentei sobre a sua fala em relação à questão da privatização dos Correios. Sim. Que é um tema muito importante. A privatização dos Correios, a tentativa de privatização dos Correios é uma realidade tão forte quanto a tentativa de privatização da Eletrobras. Sem nenhuma justificativa. Não há nenhuma razão para se privatizar os Correios, que também nem deveria dar lucro, mas dá lucro. Mas é uma tentativa de entregar a preço de banana ao capital privado. O Brasil perdendo aquilo que tem de bom. E o pior, no meio de uma pandemia, deixando mais de 100 mil funcionários sem saber como as coisas vão ficar para frente. A gente está fazendo uma resistência muito forte em relação a isso também. Deputado Gervásio Maia, o executivo da Pfizer, ele disse na CPI que a primeira oferta do laboratório aconteceu em agosto, quando foram oferecidos 100 milhões de doses de vacinas, e destas, 1,5 milhão poderia ter sido entregues no ano passado. O senhor acredita que houve negligência, que faltou seriedade por parte do governo brasileiro e por conta disso nós estamos pagando um preço alto com esse número exorbitante de mortes? O que eu acho é que não houve negligência, houve crime. Crime contra o povo brasileiro. Não só com relação à compra que o governo Bolsonaro se negou a fazer das vacinas. Não só em relação a isso, mas em relação a todo o trabalho que deveria ter sido feito e não foi feito. Ele ficou minimizando um problema gravíssimo. Esse anúncio foi feito em relação a outros países quando a pandemia explodiu e o presidente Bolsonaro levou isso na brincadeira. E quando eu falo na brincadeira, eu falo de forma muito séria. Ele tirou férias. Ele gastou 2 milhões de reais passeando de jet ski, aglomerando.
enquanto as pessoas estavam fazendo fila na porta dos cemitérios. O Brasil inteiro acompanhou isso. Essa é a grande realidade, infelizmente. Quando o problema lá em Manaus explodiu, os artistas tiveram que se mobilizar para fretar avião e mandar os cilindros de oxigênio para lá. Algo que era papel do poder público e não dos artistas no Brasil, que, diga-se de passagem, estão sofrendo muito, porque desde março do ano passado estão sem trabalhar. Não só os artistas, os que vivem da cultura. Então, esse é o presidente da República que a gente tem. Além disso, não existe um único projeto de verdade pelo Nordeste, pelo Brasil, como a gente viveu num passado nem tão distante, com obras importantes que foram realizadas no Brasil, no Nordeste, quando o Brasil avançava. Agora não. Prioridade do governo é vender o Brasil e vender barato. É fortalecer o sistema financeiro. A exemplo dos banqueiros no nosso país. Querem vender o Banco do Brasil também. Isso já foi dito por eles, pelo Paulo Guedes. A reforma administrativa é um ataque aos servidores, de verdade mesmo. Eles querem arrancar a estabilidade dos servidores para poder facilitar a abertura da porteira no meio ambiental, por exemplo. Se um servidor não tem estabilidade, será que ele vai ter coragem de lavrar um auto de infração em relação a um poderoso? Esse é o jogo que está sendo jogado no Brasil. Eu não sei como é que isso vai terminar. Está sendo muito duro. Mas o prejuízo é incalculável. Deputado, na opinião daqueles que torcem pelo presidente Bolsonaro, é de que estão fazendo palanque armado e fazendo políticas antes do tempo, criticando o governo federal. O senhor acha que de fato está acontecendo isso? Não dá nem para esses que falam, que são os mais apaixonados, isso tem diminuído muito. Não dá nem para você dizer que algum tema está sendo inventado. A matéria da Eletrobras foi aprovada ontem. No meio de uma pandemia, você querer vender a 6ª empresa mais rica do Brasil. Isso não existe. Você querer aprovar uma reforma administrativa que vai atacar os professores, os servidores da segurança pública, os servidores da saúde pública, o motorista da ambulância, o enfermeiro, as pessoas que estão dentro dos hospitais, arriscando suas vidas. Isso é uma coisa escandalosa. E aqui não é nada de ouvir dizer não. Eles assumem tudo isso. A gente só não tinha visto ainda a carta que a Pfizer tinha encaminhado ao presidente da República. Isso foi mostrado lá na CPI. É revoltante você ver tantos amigos que estão morrendo, com a vida pela frente, e que já poderiam estar vacinados, gente. Esses que são mais apaixonados e ficam cegos, vai chegar uma hora que eles vão cair na real. Claro que vão, como muitos já estão caindo na real. O presidente Lula, no Twitter, colocou o seguinte: se não for barrada a privatização dos Correios, marcará a destruição de uma empresa que está há mais de 350 anos a serviço do povo brasileiro, empresa fundamental para a integração do país, presente em todas as 5.570 cidades brasileiras. Então, empresa muito importante para a economia, não só do Brasil, mas também do mundo, né? Verdade. Claro que sim, e que dá lucro, como o Banco do Brasil. Quem está me ouvindo agora pelos microfones da Guarabira FM sabe como é doloroso e sabe o tamanho do prejuízo quando se fecha uma agência do Banco do Brasil. Quebra a economia do município. Quem é que fica feliz com isso? Paulo Guedes, que representa os bancos privados. É isso que está acontecendo. Esse é o jogo que está sendo jogado no Brasil. De forma escancarada, infelizmente. É a realidade. Deputado Gervásio Maia, vamos falar um pouco da nossa Paraíba, né, do cenário paraibano. E, recentemente, deputado Gervásio, rumores da política do nosso estado deram conta que o senhor poderia até mudar de sigla partidária, se filiando a um outro partido e até aliado do governador do estado. De fato, deputado, existe essa possibilidade? O senhor chegou a pensar nessa possibilidade de sair do PSB e ingressar em outra sigla partidária, ou não passa de especulação esses comentários? O que mais existe
na política é especulação. O PSB é um partido que tem me trazido muitas alegrias. Eu tenho uma relação muito boa com a cúpula nacional, com a bancada na Câmara dos Deputados. É uma bancada assim, muito comprometida com aquilo que é bom para o Brasil. No demais são as especulações, que são naturais. A gente vive um momento em que ninguém sabe como ficará a legislação eleitoral. Na eleição passada a gente tinha coligação, agora já não se tem mais coligação. Na Paraíba, cada deputado federal representa um partido, praticamente isso. Então, em virtude da realidade do nosso estado, as especulações são muitas. Mas em relação a mim, eu preciso dizer a vocês que é assim a cada dia que passa, isso se consolida mais em relação à minha vida partidária. Inclusive, ao tomar conhecimento dessa possibilidade do senhor deixar o PSB, como eu bem disse, essas especulações que estão surgindo, o ex-governador Roberto Paulino disse até aqui numa matéria em Guarabira que o senhor seria bem-vindo ao MDB e falou até assim: o bom filho à sua casa retorna. De fato, como o senhor vê aí esse próprio, né, convite do ex-governador Roberto Paulino, no caso de uma possível saída sua do PSB da Paraíba? Eu volto ao tema, né? Em virtude dessas dúvidas que se tem sobre outubro próximo, quando nós teremos a partir daí o prazo final de mudança ou de permanência da legislação eleitoral, então muito se comenta para tudo quanto é lado. O que eu posso dizer é que eu tive uma parte da minha vida, naquele instante ainda PMDB, hoje MDB, saí do partido naquele instante por questões pontuais, nada mais do que isso, e deixei grandes amigos, a exemplo de Roberto, de Ranieri, que são pessoas que representam o lado bom da política. A política com compromisso, a política com responsabilidade, a política com construção de amizades. Então, assim, eu guardo muita coisa boa e fico feliz quando escuto isso de Roberto, de Ranieri, mas esse ciclo já passou. Deputado, a gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando agora devido à pandemia, inclusive todo esse estresse, aulas remotas, tudo hoje é remoto, tudo muito novo ainda que a gente está acompanhando. Mas diante disso, o senhor tem uma atuação muito forte aqui na região do Agreste e Brejo, inclusive de várias emendas, por exemplo do primeiro tomógrafo público para a região. Sendo essa, quais as outras que vieram e estão por vir ainda durante esse final de mandato, né? Que o senhor já está perto de concluir daqui a alguns dias, alguns meses. Na verdade, agora que nós estamos discutindo o segundo exercício, o segundo orçamento do nosso mandato. As emendas de bancada ainda vão se abrir. São quatro anos, são 4 orçamentos. Assim, eu iria consumir pelo menos um dia de programa se a gente fosse falar de todas as nossas emendas. O que eu posso dizer é que nós estamos colocando nos municípios muito mais do que os municípios eram acostumados a receber. Não me pergunte por quê, mas se você fizer um comparativo dos anos anteriores e do ano passado, na nossa primeira rodada de emendas, vocês vão perceber que a gente caprichou muito, que os municípios receberam muitos recursos. Foram 2 frentes: investimentos de emendas diretamente para os municípios e investimentos em emendas que pudessem atender toda uma região, como, por exemplo, a emenda do tomógrafo, que vai ser instalado lá no município de Belém. Eu já tive notícia que já está quase tudo perto de ser concluído. Uma emenda muito importante de quase R$800 mil para o tomógrafo, e ainda deixamos na conta da Prefeitura de Belém mais de R$800 mil para bancar as despesas do tomógrafo, que na verdade essa é uma das grandes preocupações dos gestores em relação às obrigações e aos compromissos. Eu conversava muito sobre isso com a ex-prefeita Renata e com o ex-prefeito Roberto lá de Belém. E as portas do gabinete abertas para que a gente possa receber lideranças, independentemente de coloração partidária, independentemente de cor partidária, repito.
de lado político, a gente sempre tem procurado atender as demandas que nos são encaminhadas, porque realmente é muito importante você ajudar levando recursos para os municípios. E aí foram obras de asfalto, como lá em Pilõezinhos, obras de calçamento, muitas outras obras de aquisição de ambulâncias, de van para transporte de pacientes, recursos para custeio na assistência social, então, equipamentos para as unidades de saúde, uma frente muito ampla de investimentos que a gente estabeleceu no ano passado, repito, na primeira rodada de emendas, e que estamos estabelecendo agora, nessa segunda rodada, nesse segundo orçamento do nosso mandato. Deputado, 17 horas e 30 minutos, estamos entrevistando o deputado federal Gervásio Maia, do PSB. Deputado, a nossa emissora é muito ouvida, uma das mais potentes da Paraíba e do próprio sistema Correio, então é muito importante o senhor fazer essas avaliações e falar sobre a entrega dessas emendas. Por exemplo, a gente é ouvido muito em Belém, Solânia, então toda uma região, a audiência da nossa emissora é muito grande aqui, nessas umas quase 100 cidades por onde a gente é ouvido. Inclusive a gente recebe ligações do Rio Grande do Norte e também do estado de Pernambuco. Então é muito importante essa prestação de contas que o senhor traz aqui para o rádio. Diante disso, Martins tem uma pergunta política, né? Martins é especialista na política e vai trazer mais uma pergunta para o senhor. Na verdade, deputado Gervásio Maia, a gente já observa de que, mesmo com a pandemia, o cenário político paraibano já começou. O governador tem recebido diversos prefeitos, tem filiado no seu partido de cidadania, tem feito já parcerias já para a sua reeleição, e já se comenta nos bastidores que tem muita gente já querendo ser o vice, né? O pré-candidato a vice para 2022. Adriano Galdino, inclusive, já se coloca nessa posição. E a gente vê que, de fato, né, o governador está aí somando demais adesões para 2022. Como é que o senhor vê o cenário por parte da oposição? Como é que o senhor vê também o crescimento da própria oposição? Agora a gente nota de que até agora ninguém falou em nenhum nome assim para que possa concorrer com João Azevedo em 2022. O senhor considera esse silêncio no momento de uma estratégia, aguardando, né, o que está acontecendo do outro lado? Ou o senhor tem algum nome já em mente para concorrer ao governo e quem sabe até compor a chapa como vice? Olha, eu te confesso que nesse momento esse assunto não tem sido prioridade para mim, porque a gente tem dedicado praticamente 18 horas do dia, 17, 16, 18 horas do dia, em relação, tratando das emendas, tratando das matérias que tramitam na Câmara dos Deputados, que são matérias muito difíceis, cheias de problemas. Então a gente tem se dedicado muito nesse tema. Há pouco tempo, só para ilustrar melhor a minha resposta, eu mantive contato com o senador veneziano, com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado da Paraíba, para tratar sobre as nossas emendas parlamentares. Colocamos lá para o município de Guarabira uma emenda de R$600 mil para implantação, instalação da primeira UTI infantil e neonatal. Imagine só que Cajazeiras não tinha uma UTI neonatal e infantil. Foram 10 leitos. Serão 10 leitos que o governo do estado vai instalar através das nossas emendas e também de emendas do senador veneziano. R$600 mil das nossas emendas e R$400 mil de emendas do senador veneziano. Eu, inclusive, disse a doutor Geraldo que tinha interesse, ainda para o ano de 2021, de direcionar emendas para aquisição de equipamentos para alguns hospitais regionais. Inclusive, falei a ele do nosso interesse de investir no Hospital Regional de Guarabira. Falei isso para ele, o Hospital Regional de Guarabira. Falei sobre o de Cajazeiras nós já resolvemos. Falei sobre o de Catolé do Rocha. Citei o nosso objetivo de investimentos. No quesito política 2022, eu imagino que isso vai acontecer no momento certo. Claro que
nas rodas de política, que são poucos, porque está todo mundo meio que distante por conta da pandemia. A gente tem evitado muitos encontros, mas nos contatos telefônicos, claro que a gente faz avaliação de cenário, claro que a gente discute alternativas e possibilidades para 2022, mas nada tratado de forma direta e pontual. Para finalizar, o que eu preciso dizer a vocês é que eu sempre fiz política com os meus amigos, e quando eu falo nos amigos da política, já me vem logo aqui em mente o meu amigo Roberto Carlos, que com 53 anos de idade teve a vida ceifada pela pandemia da Covid-19. Foi assim algo muito doloroso para nós. Mas como o Roberto, eu tenho muitos outros amigos na política, claro que a gente vai continuar intensificando essa construção de ideias, de alternativas para 2022, e dentro dessa construção, em sintonia com a nossa base, em sintonia com o futuro da Paraíba, a gente vai procurar o caminho que possa trazer melhores resultados para o nosso Estado e, é claro, para o nosso projeto político. Deputado, o senhor defende um nome para governador de João Pessoa ou da cidade de Campina Grande? Quem seria o melhor nome, na sua opinião, nesse momento? Olha, é difícil você conjecturar, porque a gente vai ter que trabalhar diante das alternativas postas num futuro que já está bem próximo, de nomes que possam se apresentar. Ainda tem um tempo pela frente, tem muita água para passar por debaixo da ponte. Cássio Cunha Lima, eu não Romero vou dizer Rodrigues. Assim, que seja de Campina ou que seja de João Pessoa. Eu penso que a gente tem que ter um nome que possa firmar fortes compromissos com o nosso Estado. Por tudo que a gente viveu num passado não tão distante de tantas realizações na Paraíba, inclusive na própria região de Guarabira. A gente vem de um projeto político que realizou muito, que construiu muito e que destacou a Paraíba nacionalmente pelas tantas obras e tantas realizações que foram feitas. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado e medido no momento da escolha. Eu penso que o que menos importa é de onde seja a escolha, de onde se dê, de que cidade se dê a escolha desse nome. Tudo tem que ser tratado dentro de uma lógica, priorizando os interesses do Estado. Deputado, muito obrigado pela sua participação no programa Balanço Geral de hoje, e assim que o senhor tiver qualquer detalhe, qualquer novidade, tanto sua assessoria como o senhor também pode entrar em contato com a gente, e o que o senhor falar aqui vira pauta a nível estadual. Não se preocupe disso. Everton, Martins, José Hilton, todos que fazem Guarabira FM, eu acabei de receber aqui agora um áudio de Ranieri. Um abração, Ranieri, você sabe que a recíproca é verdadeira, se cuidem, a gente está num momento bem difícil, mas a melhor coisa do mundo é isso. Você constrói boas amizades, você constrói boas relações, e mesmo diante da distância, o que se construiu para trás é muito maior. Então, um abraço para você, para sua mãe, Fátima, para seu pai, Ranieri, para toda a família, para Roberto, para todos. Enfim, gente, muito obrigado aí pelo bate-papo, foi curtinho, mas deu para a gente dar uma pincelada no panorama geral. Estou em Brasília nesse momento. Em nome da direção, deputado, em nome da direção da Guarabira FM também, através do Rafael San, ele que também manda um abraço para o senhor, já lhe entrevistou outras vezes, ele diz que as portas estão sempre abertas aqui para o senhor aqui na emissora, viu? Um abraço para Rafael, pessoa assim, muito importante no nosso projeto. Tem tido uma participação muito forte de conversas que a gente tem, de ideias que a gente constrói. Então, um abraço, Rafael. Se cuidem também por aí. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. E, nesse momento, todo mundo tem que ter muito cuidado. A pandemia ainda está muito forte. Então, tem que usar máscara, tem que andar com álcool em gel no bolso, evitar aglomeração. Todo cuidado é pouco até que todos nós estejamos imunizados com as 2 doses da vacina, para que voltemos à normalidade, tanto no convívio com os amigos, com a família, como também no trabalho. Só saiam de casa se for necessário. Forte abraço, gente. Valeu. Vamos em frente e até a próxima, se Deus quiser e assim nos permitir.
Você está ouvindo Balanço Geral. Entrevistamos o deputado federal Gervásio Maia aqui pela rádio